agora eu faço estimativa. E por quê? O que me motivou a fazer isso? Primeiro, sou o Matheus, acho que todo mundo me conhece, né? Mendes, formado na FATEC, trabalho com Java já faz um tempo, gosto de ficar muito tempo na Steam jogando. Brega um pouco de estudar, mas... A S2 já paga Steam direto? Hã? A S2 já paga Steam direto? É um benefício, é o BR na Steam. BS, né? Vale Steam. E o que me motivou a fazer essa palestra? Eu estou já na S2 vai fazer 2 anos de novo, já tinha trabalhado quase 2 anos antes. E o que me motivou foi que a gente começou um time novo, do zero. Para mim aqui na S2 tinha sido uma experiência nova, tinha sido, porque até então eu sempre entrei em contextos e times que já existiam. Então a gente sempre chega ali numa maturidade X e vai evoluindo, mas eu nunca tinha pego algo do zero, né? E aí o que aconteceu? Além do time ser um time do zero, o nosso Agile Master também era novo. Ele era novo de empresa, também não conhecia a nossa forma de fazer as coisas. O PO lá em São Paulo também era novo, também tinha pouco tempo de UOL e era completamente fora do nosso contexto, era um mundo financeiro. Então assim, ela estava acostumada, ela já tem uma outra consultoria que atende ela em Minas, e essa consultoria era bem old school. Então os caras lá, eles têm uma história no quadro que na verdade é um projeto, a história fica lá, sei lá, 2, 3 meses e eles entregam tudo. E pra gente foi um desafio, porque a gente começou a esbarrar nesse tipo de coisa. E aí, quando vai ficar pronto? Primeiro que assim, eles lá hoje eles não têm um objetivo muito claro. Então a estratégia dela é muito baseada no quanto tempo demora. Então se isso vai demorar muito, vou deixar depois, vamos fazer os small wins que a galera fala. Então assim, as histórias que demoram menos e entregam mais valor, eu faço antes. Só que aí que tá. E aí eu também quero trazer isso para vocês. Como é que a gente sabe quanto tempo vai demorar para fazer alguma coisa que você nunca fez? Assim, nunca fez. Você já fez software em Java, com Spring ou não, mas você nunca fez um software de registro de boleto, por exemplo, ou um software de recebimento de cartão e etc. E aí, para fazer esse slide, eu estava pesquisando, eu também cheguei a fazer 6 meses aí frustrantes de MBA em gestão de projetos. Trabalhei num banco uma época e aí eu comecei a almejar uma promoção. E aí os caras falavam para mim assim, você quer ser promovido? Só é promovido no banco quem tem MBA. Eu falei, eita porra, como é que faz? Tem que fazer MBA aí. Eu falei, mas qual? Não, tem que ser gestão de projeto. Eu falei, todo mundo? Todo mundo. Todo analista do banco é gestão de projetos. E eu fui entender porque assim, lá no banco a gente trabalhava muito com consultoria. Então, na verdade, o cara era muito mais um PM, né, um Project Manager, do que um Dev e tal. E eu lembro um pouquinho da história lá que eu via, é a questão do projeto, né? A gestão de projeto é uma disciplina que ela é genérica, a gente que é de TI sabe, não é só de TI. A gente de TI acabou incorporando ela aí meio que em 60 e pouco, que foi quando surgiu o PMI. Então eu lembro lá dele falar bastante do Taylor, que foi o cara que começou de fato a levar ciência para projetos, né? O pessoal gosta de falar muito das pirâmides e Coliseu, como é que era a gestão do projeto naquela época. E aí eu coloquei alguns caras aí, o Grant também, que gosta de usar muito, né, em gestão de projetos tradicional, com PMI. A galera lá do Exército dos Estados Unidos com Caminho Crítico, PERT, que eram todas medidas para projetos, mas projetos do quê? Engenharia, projetos de defesa, projeto de construção, tudo quanto é tipo de projeto, menos TI, porque não existia nessa época. E aí vem o PMI, e tem a brilhante ideia, lá igual a Microsoft fez, né, tem o SOAP, né, ela inventou o padrão, o PMI vem e traz essas práticas de gestão de projeto convencional para a TI. Quer dizer, ele não observou o que a gente fazia, qual era a melhor forma e identificou o padrão, não, eles criaram o padrão. E aí é onde a gente começa a TI, né? O que a gente fazia lá? Pô, começou lá com o Waterfall. Eu lembro de ter visto na faculdade o Waterfall, Espiral, esse análise daí é o que a gente conhece como processo unificado, né, o RUP. E o Agile, né, que é o que a gente vai falar um pouco. Eu coloquei entre aspas exatamente por isso que eu acho que a minha palestra conversa muito com a do Uri. A gente tem que entender que não é uma metodologia, mas é um mindset. E eu, particularmente, no MBA eu tive um professor de RUP, no meu MBA de engenharia de software, né? Eu tive um professor que era apaixonado, tarado em RUP, e ele conseguiu evangelizar muita gente, eu fui um deles, assim, eu gostava muito do modelo, porque a ideia dele, ele era um cara muito pra frente. Ele falava que, cara, o RUP ele não é cascata, o RUP você consegue
fazer de forma ágil. A única coisa que é um framework para você, que você tem fases pré-definidas e você consegue usar ele da forma que você quiser, com a granularidade que você quiser. O problema é que todo mundo veio do modelo waterfall, que começou a fazer o quê? Fase de especificação. Aí o cara ficava lá, escrevia um monte de documento, beleza, esse monte de documento para virar software 2 anos. Senta a ripa, manda lá para os caras digitar esse monte de código. E aí, lógico, não ficava pronto em 2 anos, ficava pronto e não era o que a gente queria. O cara que desenvolvia, para ele tanto faz, que ele nem sabia quando ia ficar pronto. Ele olhava aquilo e alguém falava que ele tinha que levar 16 horas para fazer. Ele sentava o pau, se ele fizesse em uma, ele ficava nas outras 15 ali de boa. Se ele não fizesse em 16, ele tinha que dar um jeito de compensar lá na frente. E aí, é onde falha um pouco a minha palestra, porque eu achei que ia ter muito mais gente fora da S2 aqui. Né? Porque quem é da S2, geralmente eu sei o que faz. Aí eu queria saber de vocês, mais ou menos, como é. O que vocês fazem hoje? Como é que você dá como é que chega uma história no seu quadro? Como é que você sabe o tempo que ela vai demorar? Pelo contrário, o que vocês já fizeram. Também. Mas e aí? Fala aí, cada um. Igual eu te falei, eu estimo em PMG, então eu tenho uma estimativa que uma história P vai levar até 2 dias, uma N até 3, 4 e uma G 5 a 6. E aí, esses dias, como que vocês chegam nele, assim? Como é que foi acordado que uma P são 2 dias? Então, de onde vem os 2 dias? Eu defini isso. Número mágico lá. Sim, o número mágico. Igual eu te falei lá, eu não tenho ideia de como faz isso. Tenho certeza que está totalmente errado. Mas foi isso Tem daí. certo ou errado no jogo do amor, cara. Nossa crioula, ela quer só saber se vai ser entregue logo ou vai demorar um pouco mais para poder quebrar as histórias, ou ela pode priorizar as menores antes, às vezes entrega mais valor para elas. Então, basicamente só para isso. E a sua já são 6 dias, é tudo logo, então, cara. Não tem muito tempo aí. Então, o nosso máximo é 6 dias, porque depois, se passa, a gente tenta quebrar. Então a gente não tem história maior que 6 dias. Entendi. Paulinha, mais ou menos do jeitão da S2, não? Como é que é? Esse PMG eu acho que vem de algum lugar. Não. Lógico, mas eu acho que é de algum manifesto. Tá. Isso já é meio que gravado, esse PMG. Que é número grande e tem um range de dias. Certo? E aí o time conversa e vendo a dificuldade de fazer a feature com a capacidade do time, né? E aí casa as informações e vê, a história é PMG. Beleza. Não, me caiu, como é que é lá? A gente volta o eco, PMG também, e baseado numa estimativa passada que a gente fez. A gente chutou, aí de acordo com o chute nosso a gente foi arrumando e volta assim. Afinando lá. Volta o time, né? 400 pessoas lá, volta e O projeto que eu tô hoje Exército de um homem só, não? é um pouco especial porque a galera não tem muito negócio de estimativa, eles trabalham mais com feeling, assim. Se o negócio tá indo, tá todo mundo feliz. Se o negócio começa a desembolar, aí você começa a perceber que tá tendo alguma coisa errada, e aí normalmente quando isso acontece, é feito um cronograma assim, das próximas 1 a 2 semanas, uma estimativa totalmente chutada, né? Tanto eu quanto o pessoal sabe que é totalmente chutada, mas é do dia mesmo. A gente fala assim, dia tal vai entregar tal feature, backlog, dia tal vai entregar tal. E aí, se o pessoal concorda, a gente tenta seguir o máximo possível, né? Mas normalmente, a maior parte do tempo não tem data nenhuma, simplesmente não tem nada. Vai entregando, e aí se a vazão estiver boa, beleza. mais ou menos isso. Tá. Quer colaborar com a gente? Não? Como é que é lá? Não, então, aqui, pelo menos no contexto que eu estou trabalhando dentro de uma companhia, a gente não... a gente sabe mais ou menos o tamanho das histórias, ainda está com um tamanho grande, não está tão bem picado. Então, a gente estima meio que por ponto. E aí tem a velocidade já medida de sprint. Faz igual o Scrum, né? Tá. Vocês sabem quantos pontos entregam e mais ou menos quantos pontos cada história. Onde eu trabalhei anterior, a gente media a velocidade de acordo com a entrega. A gente media a quantidade de história por mês, só que as histórias já vinham picadas. O PO nosso ele já era dev, ele conseguia definir bem as histórias bem picadas para ter um valor de entrega. Então, media o cycle time, lead time e tudo mais.
E ele tinha meio que definido quanto tempo ia demorar cada história para chegar em produção. Então, mas não tinha essa parametrização de PMG, sabe? Ah, certo. Ah, legal. Quer falar aí, Vini, André? Vini vai dar spoiler, Vini não quer que fala, já é uma série chata. Pula. Você deve Roots. Que fala que demora 2 horas e meia uma feature. Fala aí. Bom, atualmente eu ainda estou esperando a lei de definição de como vai ser aqui do doutor, mas anteriormente era mais por pontuação mesmo, e no máximo 15 dias, definia, aí ainda na época meio que um pouco mentor dessas definições de pontuação para nós era o Shibano, que estava estudando na época, seria mais ou menos assim, agora dos outros era Go Horse mesmo. Ah, mas quando eu era desenvolvedor também, a gente fazia poker planning. Aí, beleza, vinha lá, era Go Horse, não tinha QA. Beleza, vinha pra gente, precisa, sei lá, precisa colocar um botão de exportar PDF numa ribbon lá no SharePoint. Beleza, Vini, quanto tempo você demora? Qual que é o seu poker planning disso aí? Sei lá, cara, eu levantava carta de 5. Aí o outro levantava de 3 e o outro levantava de 8. Ah, beleza, o 3 ou 8. Por que você acha que é 3? Aí a galera define as suas opiniões. Vini, por que você acha que esse fica com a disso? Ah, então beleza, vai ficar com o Vini. Todo mundo concorda. Concorda. Legal. Concorda, passa valor. E a maioria das vezes era errado. Cara, eu me fudia, eu fazia hora pra caramba. Dava sábado, domingo, eu tava lá trabalhando. E ninguém. Ninguém quer discordar, todo mundo aceita. Fazer a votação. Vamos fazer a votação que o Silvio vai fazer? Ele faz. Manda no Slack, sou. Ergue 8. Aí ficava assim, então eu já me ferrei muito com isso aí já. Essas estimativas do chutômetro. Bom, eu trabalho lá na SHX, acho que. Tá, nessa SHX, legal. Trabalhei lá, as pessoas aqui sabem mais ou menos que lá é uma empresa mais tradicional, né? E, bom, eu trabalho no time de arquitetura lá, né? Então, tipo, a gente não tem. Lá no Moriscan, né? Primeiro. Então, não tem lá. Então, basicamente, a gente trabalha numa biblioteca que a gente provém para os times, né? Então, os times têm vários módulos da RP, né? Então, a gente tem essa biblioteca e a gente trabalha em cima dela, então, tipo, a gente vai liberando as features, entendeu? Então, a gente tem meio que um roadmap, e aí tem umas issues lá no GitHub, quando tem um bug, alguma coisa assim, a gente vai lá e resolve, fecha a issue, mas basicamente é assim, tipo, então, é meio que, tipo, chegou o negócio a fazer, faz, demorar, tipo, o tempo que for necessário para entregar o negócio. E o menino do bom lá. Você tá comigo? É que é um time de suporte a times, né? Então, mas cuidou assim, a parte muito isso aí, mas ele fica um pouco ocioso, sabe? Eu não tô vendo a parte ruim, Eu vou entregar, ele tá ansioso. Não, o pior é que às vezes eu acho que eu vi o mas enfim, porque às vezes fica muito tempo assim. Mas enfim, acho que às vezes tem uma parte ruim que, tipo, às vezes tem alguma, sei lá, algum bug e, tipo, é muito urgente. Então você tem que atravessar o que você tem que fazer. O negócio atravessa o que você tá fazendo, né? Você tem que interromper totalmente. E às vezes você volta. O contexto. O contexto não volta. Demora. Não. Quer falar aí alguém? Pedrão, André, Renan? Na primeira equipe que eu entrei, né? Aqui na S2, na equipe que eu fiz parte, a gente normalmente fazia o que a gente chamava de grooming, né? Pelo seu refinamento das histórias. E aí a gente usava o PMG, como você falou, a gente também fazia um poker planning, só que com as cartinhas com PMG. E aí, cara, se tivesse alguma divergência, a gente parava, conversava, tudo para sair um consenso ali, né? Sair no tapa às vezes, mas faz parte. E uma coisa que normalmente acontecia é como o time ele tinha algumas poucas pessoas de longa data, a maioria era nova, Você decidiu o líder. E aí era difícil a gente conseguir seguir o que a gente tinha planejado, né? Aí agora no Sabadell, né, a gente também fazia PMG, só que eu acho que era um PMG muito mais
refinado. Por que eu digo isso? Porque a gente, no grooming da minha primeira equipe, a gente meio que assim, a gente lia a história, o Pio falava o que precisava, não passava muito disso, a gente já ia para a votação de quanto tempo ia demorar. Aqui a gente meio que faz uma análise de risco, a gente vai muito mais além, eu acho que a gente consegue fazer uma votação mais apurada, só que né, mesmo assim, hoje a gente fez inclusive uma reunião e acabamos concluindo que seria interessante mudar, né, essa abordagem, testar. Porque... Não pode falar mal, porque eu já mostro aqui. Fala mal. Tá falando Fala Tô sem crachá, cara. Pode falar. E agora a gente vai experimentar fazer só, tipo, quantidade de dias, né? Do esforço. A gente vai do esforço e depois a gente põe métricas disso posterior. Sem pressão. E aí, Sem pressão, mas a gente vê a maturidade e a gente vai dar. É só isso, tipo, vai olhando, vai vendo assim, boa, a gente estimou. Porque a gente entregou na data que a gente conseguiu estimar, conseguimos chegar perto, ficamos muito longe. E a ideia é ir ajustando conforme esses resultados. Ah, legal. Eu vejo que todo mundo aqui está com uma maturidade pelo menos ali boa, né? Eu queria, na verdade, ver muita gente estimando em dias e horas. Queria ver não, na verdade eu sei que existe. Né? Eu já fiz. Então, eu acho que a maioria aqui já fez, né? A gente Eu fez uma também entrega assim agora. até coloquei aqui o que eu já fiz, né, ao longo da carreira. Eu já trabalhei na SHX, onde chegava para mim o tempo que eu tinha que fazer aquilo. Se vira. Como a gente já fez em dias, já fez em use case points. Eu cheguei estimado de 5.000 horas. Cara, aqueles 5.000 horas. Faz sentido, né? Cheguei projeto de 2.400 horas. Quem trabalha 5.000 horas? Eu vou te saber Eu assim, já participei de um planejamento do sistema, inclusive foi esse negócio de gravar é muito ruim, cara. Eu corto depois. O que me fez sair da Abril e voltar para o interior, na verdade, assim, um dos melhores lugares que eu trabalhei até hoje, depois da S2, ou junto com a S2, foi a Editora Abril. Tenho amigos lá até hoje, não lá, né, porque todo mundo saiu porque tá quase falindo. Na verdade, faliu, né? Esse é o fato. Mas o lance lá foi um dos melhores lugares. E por que eu saí de lá? Porque eu fui para um projeto, talvez igual o cara da entrevista, mas assim, eu fui para um projeto que eu não acreditava que ia para frente. Por quê? Porque a gente estimou um projeto em 5 anos. A gente ficou, sei lá, 6 meses fazendo reuniões, e dessas reuniões saíram documentos, com tempo de desenvolvimento, assim, de um sistema que eu nunca tinha usado, que eu não sabia como é que funcionava, que era um produto de prateleira da Oracle na época, que era um CRM, que a empresa, para cortar custo, queria substituir. Então, assim, ela pagava uma licença, acho que era 1 milhão por mês, a conta dela foi que se em um ano eu não usar mais isso, eu tenho 12 milhões de receita. E aí eu ponho meus javeiros aqui, todos os caras são bons, fizeram meu site, meu e-commerce, eles vão fazer esse sistema de CRM. Só que nunca ninguém tinha trabalhado com CRM. Então, assim, um modelo muito velho, muito ultrapassado. Né? A ideia era entender aqui na região quem ainda trabalha dessa maneira. Eu sei que tem algumas empresas. Acho que aqui dentro da S2 a gente já passou por momentos em fazer esse tipo de coisa. Eu acho que quando a gente tem um time to market ou um produto que precisa ser lançado, às vezes a gente, na verdade é o contrário, né? Eu tenho uma data para respeitar, o que a gente tenta fazer muito aqui é o que cabe dentro daquela data, porque ninguém vai fazer mágica, né? A gente não vai conseguir enfiar software ali que não dá para ser feito. Aí começa aquelas técnicas de gerenciamento de projeto, que é paralelização, aí põe 7K para fazer um monte de coisa, achando que vai cortar o tempo em 7. E isso não rola. E a ideia era falar um pouco desses modelos. Aqui eu vou entrar no modelo do RUP, né? Esse é o modelo do Cascata, o originalzão. O quão difícil era estimar aqui, para mim era muito, que nem eu falei para vocês, o projeto que eu participei era mais ou menos nessa linha. A gente ficou 6 meses escolhendo o requisito, né? Para depois começar a falar em implementação. O duro é que você só estimava a parte de implementação, né? Exatamente. E ridiculamente isso. Você vai lá e fala quanto tempo para construir isso. E outra, tinha a famigerada pergunta, né? Que o pessoal do QA adorava. Era o quê? É com QA ou sem QA? Porque se for com QA é 50 horas, se sem QA é 30. Porque, QA tem que subir, nananã. Né? E com teste sem teste. E assim, e aí o cara ia lá e falava 50 horas, ele fazia em 60 e sem QA. Porque ele, eu não sabia o que ele estava falando, né? E assim, eu acho que a gente até fez um bate-papo uma vez de como o QA ficava desvalorizado, porque assim, cara, o cara não era parte do time e isso era um rolo. E a gente também como desenvolvedor era difícil, porque eu tinha que cumprir o tempo que me pediram. E aí o QA ia lá e achava um bug, eu ficava puto, né, cara, tava me atrasando.
Não sou eu que fiz coisa errada ou pior, foi o cara que estimou uma bosta. E o espiral, que eu acho que eu nunca vi, eu nunca participei. Na verdade, acho que na Fujitsu eu fiz um projeto desse tipo. Na nossa primeira iteração, depois de um ano, estava tudo errado. E repara que é um modelo também que assim, ele começa a ser a realidade do que a gente tem hoje, só que assim, ele não fala, ele só fala em release de fato aqui. Então ele vai... No final. No final, o que ele tem aqui no ciclo são protótipos. Então assim, dá uma mitigada? Mais ou menos. E aí o que a gente fala do RUP também. E aí o que eu queria fazer o paralelo, que eu achei engraçado, do RUP, por que eu gostava tanto, é que se a gente pegar esse desenho, tá vendo as linhas, se a gente pegar ele, inverter e transformar isso em colunas, pode servir como um quadro às vezes de Kanban pra gente. Então assim, o que esse professor que eu tinha no MBA falava, é que você consegue usar o RUP ou qualquer outro framework. O que vai determinar se você usa bem, ágil ou não, é o seu mindset, é o quanto você vai experimentar, testar. E outra, eu não quero fazer análise de design, eu não quero fazer modelamento de negócio, então você consegue cortar essas coisas. O problema do Ruby é que é muito prescritivo, acho que o Ruby tem Então, 120 papéis. Esse é outro mito que a galera fala que é o quê? Ele na verdade, o Ruby é como se fosse uma definição. Ele define para você ali coisas que se você precisar, você usa, mas necessariamente você não precisa usar tudo. Então, por exemplo, eu tenho documentos aqui de risco, de arquitetura, de prova de solução, tudo isso, use case, está tudo aqui dentro, né? O RUP é gigantesco. Só que assim, cara, faz sentido para você? Você faz, usa. Agora, se não faz, não usa. Na verdade, a ideia é mais um framework para você desenvolver software. Agora, você pode usar esse framework com um pensamento mais tradicional no Waterfall, ou num pensamento mais ágil. E aí é o seu mindset, o mindset da companhia, muito do que o Uri falou pra gente. E aí, como é que foi trabalhar e fazer todos esses desenvolvimentos e não sei o quê? Foi ótimo, né? Na verdade não foi, assim, a gente passava lá, acho que todo mundo aqui, muita hora extra, insatisfação consigo mesmo, porque você se sente um bosta que você não conseguiu entregar. E aquilo não é só culpa sua, mas no fim das contas você sente daquela forma, né? Porque a culpa é de quem fez. Quem fez? Foi o Vinícius. Pô, mas quem foi lá e colocou que ia demorar 20 horas? Foi o arquiteto Pica das Galáxias. O arquiteto sabe o que fala, Eu tive um arquiteto que, eu já contei isso aqui no S2, tem a desejo de saber. O cara ele falava pra gente, ele mapeava os atributos com o nome das colunas, mapeamento ORM, só que ele não utilizava o framework ORM, era JDBC puro. Eu falei, mas por que diabo você faz isso? É só para ficar mais fácil, para eu ver o campo e saber qual que é a coluna na tabela. Mas eu não uso o RM porque se dá um pau no cliente, eu não sei muito bem. O Hibernate faz uns selects, uns inserts meio loucos, então eu deixo assim que quando dá... E assim, esse cara não está errado, porque olha só, ele tem o ônus de dar o suporte e fazer a implantação de um sistema onde mais de 60 pessoas trabalharam e inseriram bugs, e quando dá pau é só ele que tem que resolver. Então assim, ele fechava o circo para que todo mundo desenvolvesse limitado ao conhecimento dele. Era muito feito na época, né? Eu acho que já cheguei a acumular mais de 130 horas mês de trabalho na Abril para não entregar nada, para chegar no final não funcionar, né? Que era o que acontecia, ela ia para a prod, já era. E aí a gente começa a falar um pouco dos caras, eu acho que eu só coloquei o Drucker aí como algumas frases, até tirei de um bagulho que o Renan me mandou lá, de uma apostila que eles fizeram, um treinamento na K21 sobre métricas, eu peguei só essa parte mais ou menos de estimativa, que é falando que você precisa medir aquilo que você vai fazer. E aí vocês vão entender o que eu estou falando do medir. Porque assim, como é que eu vou estimar o tempo que eu demoro para fazer algo se eu nunca fiz? Começa a ficar já... Eu até consigo anular algumas coisas, eu sei a linguagem, eu sei o framework, talvez eu conheça um pouco do negócio, mas eu não sei de fato como aquilo funciona. Então a primeira, a segunda, as N primeiras iterações é sempre um chute. E aí, igual o Micael falou, a gente vai abalizando para que eu não precise chutar mais. E aí a gente vai chegar nesse low estimate aí. A questão do commitment ali, né? Unless commitment is made, there is only promises and hopes, but no plans. Ou seja, enquanto os desenvolvedores e todo mundo, você não gerou o comprometimento dos caras ali com aquele prazo, ou seja, velho, chegou o bagulho pra eu fazer, mas não fui eu que falei que eu demoro 16 horas, então eu vou fazer aqui e foda-se.
Ou vai terminar? Vai. Vai, tá quanto aí? 95%. Ah, beleza. Aí fica 10 dias no 95%, porque eu não terminei. E aquilo atrasa. Então, assim, isso pra mim começa a remeter muito com o planning poker, né? Você começa a levar a responsabilidade pro time. E outra, a gente também começa a tirar esse negócio de seguir o líder. Então, assim, é o time inteiro. Embora às vezes aconteça, né? Porque no time tem um cara mais experiente, se ele colocou 16, todo mundo colocou 4, todo mundo vai entender a concordar com ele. Mas aí já são outros 500. E também a questão de se você quer algo novo, pare de fazer algo velho, né? Então, assim, quando a gente trabalhava no modelo tradicional, ou seja, quando a gente estima em horas, a gente estima em dias, sempre estimando a mesma coisa, e a gente às vezes fica sempre ali fadado nos dias. E aí você vai desenvolver um sistema e você cai no erro de falar assim, eu vou fazer um sistema aqui que é para registro de boleto, sei lá. Vou fazer um outro que é para envio de boleto. Boleto é tudo mais ou menos igual. Mete aí que demora 3 dias também. Você acaba caindo nesse erro, porque muda. Se o contexto muda, a gente tem que, pelo menos isso é um paralelo meu, o modelo de Tuckman lá eu penso também para essa questão de estimativa. Se você trabalha sempre no mesmo contexto, com a mesma tecnologia, você pode estar lá já no performance, ou seja, você tem um cycle time redondo, dificilmente você sai daquilo, ou seja, você entrega sempre as suas histórias P's, igual a Paulinha falou, de 5 a 10 dias. Eu nunca saio disso. Beleza, agora vamos acabar com o Java, vamos para Go. Cara, morre tudo, eu tenho que repensar todo o modelo, meu PMG já não é mais o mesmo, nem sei se eu vou chamar de PMG ainda, eu tenho que repensar tudo e o primordial, que é o que eu falei lá no começo, é como que você traz o cliente para isso, porque você tem que passar isso para o cliente também, e ele tem que ter confiança em você que o quê? Que os primeiros meses, cara, é um experimento, então assim, vamos tentar correr o menor risco possível, errar para aprender, deixar o modelo redondo. E aí o que eu queria compartilhar com vocês o que eu faço hoje nesse time que eu comentei com vocês que começou. Então assim, voltando para a história do time. A gente começou todo mundo de novo ali no fórum, tá todo mundo aprendendo com todo mundo. Eu acho que sou o que tem mais tempo de S2. Então assim, eu tento não contaminar todo mundo, a gente vai sempre batendo esse papo. A Pio lá é uma pessoa que aprendeu muito rápido, então ela já entrou no time, ela é uma pessoa que ela parece que trabalha aqui com a gente na S2, apesar de ficar remoto. E nos primeiros, se não me engano, 5 meses, apesar de eu ficar batendo sempre no nosso jornal, cara, pelo amor de Deus, eu sou um cara que eu tenho muito problema em estimar coisas. Você fala pra mim, quanto tempo você demora? Eu falo, puta, deixa eu fazer, eu falo quando eu terminar. Preguiça, né? Nossa, meu Deus do céu. E aí ele ficava, cara, você não consegue falar? Eu falo, não, põe 10 dias aí. E aí a gente ia lá e fazia em 7, às vezes ia lá e fazia em 12. Mas o medo era que aí que acontecia, um dia que a gente fez errado, aí no outro dia veio aquela pergunta, por que será que a gente errou? Aí isso já gerava em mim aquele sentimento do caralho, né, da próxima vez eu vou chutar 15. Porque eu não vou errar, né? É o medo de errar que talvez deixa a gente congelado para estimar as coisas. E aí o mais importante também, que eu acho que foi o que o Yuri falou, cara, a minha PO chegava e falava, meninos, beleza, quanto? 15? Não, vamos pro 20, o que vocês quiserem, vamos pro 10 aí, mas não tem problema se não entregar nessa data. Eu sei que vocês estão experimentando. Cara, isso dá aquela energizada. Eu falava, não, então põe 7, aí que vocês vão fazer, mas não fazia 10. E aí é legal, porque você não tira a gordura. Eu realmente acredito que eu sou 7, depois erro, e quando o histórico... É um comportamento que algumas pessoas têm, e eu sei que eu sou esse tipo de pessoa, que é o quê? Eu tenho medo de errar, então como eu não quero errar, eu começo a jogar a gordura. E às vezes eu vou fazer uma estimativa, cara, dá muito mais. Mas por quê? Porque é um medo. Agora, se você está num ambiente confortável, que você confia nas pessoas ao redor, cara, é tranquilo. Então o que a gente começou... Tem que parar de tratar também a estimativa como deadline, né? Essa é outra coisa também que foi essencial. A galera fica lá, não é prazo final, não é deadline, é um cheiro, porque ela também tem que fazer o report para cima, né? Ela também tem, talvez ela lá muito inteligente, na hora de reportar no board, ela colocou um prazo muito lá em cima. E não precisou falar isso pra gente, eu não sei como ela fez de fato, né? Ela disse que não. Então assim, se ela não fez, melhor ainda, porque mostra que a empresa como um todo, no nível executivo, tem esse pensamento de errar e aprender.
igual o Cadu falou, só pegando o gancho que ele falou, a estimativa não é realmente deadline, porque às vezes é para ver valor e esforço, né? Porque se você fala que você vai demorar 2 meses numa coisa e ele tem um pequeno valor, você vai demorar uma semana em outra e ele vai gerar um pulo no valor. Aí é para você às vezes decidir qual demanda seria mais prioritária. Porque já o nome é isso, né? Estimativa, eu vou entregar em ponto. Não deadline. Não, eu, pelo meu passado, pelo meu histórico, pra mim era um deadline. Eu conversei muito com o meu Agile Master, a gente bateu muito de frente, assim, pessoalmente, com feedbacks, e assim, ele falou, cara, e até nisso que você falou, como é que eu vou ter a base histórica se eu não estimei? Aí eu falo, cara, é verdade, né? Se eu não falei um dia, eu não sei quanto que... Então aí a gente... E outra, você também não mede o quanto você está aprendendo com aquilo. Se você não fala uma data, você não se comprometeu a olhar o código, a saber sobre aquela regra de negócio, etc. Por isso que eu falei que eu acho ruim, tipo, você não dá uma data. Não dá uma data, entendeu? Porque você não consegue se medir, entendeu? Sua produtividade. Você não sabe se você demorou porque a regra de negócio era complicada ou porque você foi no médico aquela semana. Ou porque você teve um outro problema. Tipo, são coisas que assim, pô, e aí, o que foi? Eu procrastinei? Ou eu de fato tive uma dificuldade técnica? Ou então um processo me atrapalhou, alguma coisa. E isso foi bem bacana. E aí a gente... O que a gente fez? PMG, e aí a gente começou antes do PMG a gente começou a falar em dias, né? E aí, dada a nossa base histórica, a gente viu que tinha muita história que elas variavam muito, apesar de ser a mesma classe de serviço, ou seja, tudo funcionalidade nova, mas elas davam uma variada. E aí a gente, depois desse tempo, né, dessa maturação, a gente começou, pô, cara, então aí eu vou mostrar aqui pra frente como é que a gente chegou nesses valores. E aí eu coloquei aqui também, eu tirei do treinamento do Renan, essa questão dos tamanhos, né? Muito time trabalha com classe de serviço, né? A nossa não tem muito, a gente só atende nova funcionalidade. Mas em times que atendem bugs, por exemplo, é possível você ter um P, que é para um bug, demora um dia, ou um P, que é uma funcionalidade nova, demora 10. Porque, teoricamente, a classe de serviço de uma feature nova entrega valor de negócio, o bug nem tanto, mas talvez uma correção. E aí você consegue fazer isso sem ficar trocando, mexendo, falando em dias, né? E aí como é que foi feito hoje, né? E aí é o que a gente fez para chegar no T-Cert Size, que até do que a Paulinha estava falando lá. Eu trabalhei num time que a gente já tinha o PMG, e aí que nem a Paulinha falou, cara, eu sei que vem um número lá de algum lugar, mas eu não tinha participado do começo, né? Eu não tinha dado os dias que viraram PMG. Então, é o que a gente fez. A gente começou a olhar a nossa base histórica depois de 6 meses e paramos de falar em dia. Então, a gente olha a história, ou um épico, a gente pega um épico lá e fala, cara, isso aqui são 5 histórias P. E, velho, a PO já sabe, 5 histórias P, 5 vezes 15, X. E aí ela consegue tirar essa estimativa. Querendo ou não, para construir isso, a gente já teve um ambiente seguro para poder errar e experimentar, mas ainda assim isso tira um pouco dessa carga do desenvolvedor de ficar falando em dias e horas, né? Um negócio também que é uma prática que a gente faz, a gente não dá o dia de entrega. A gente fala assim, naquela semana vai entrar tal funcionalidade nova. Isso, mas é uma particularidade nossa porque às vezes a gente não tem agenda para entregar, às vezes no dia que a gente vai entregar, os caras estão atendendo algum bug em produção e ninguém pode entregar nada. E também não gera aquela frustração, porque às vezes, na terça, aí na terça deu um bug em prod e o pessoal de negócio está lá, eu quero testar um negócio. Então eles geralmente testam na próxima semana. Fala que vai entregar em uma semana X, você dá uma bagagem de um range de 5 dias, aí você vai entregar na segunda ou na sexta, teoricamente. Na quinta, né? Na quinta, na sexta não entrega nada. Por mês. Metade do mês. Aí deu entregar na metade do mês. Beleza. Ele tava longe, cara, na metade do mês. Não sei quando exatamente, de agosto a gente entrega. Você fez isso. Metade do mês pode ser do dia 10 ao dia 15, 25. Então você pode dar uma estimativa. Mas o dia 20, não, dia 20, dia 25, passou um pouco, teve feriado. Próximo semestre, 2019. Próximo semestre. E aí, como tá sendo? Cara, eu errei na imagem, mas tá assim, a gente tá melhorando, que eu acho que é o foco de toda a equipe, assim, quando a gente copiou. Pra mim foi bacana essa experiência, como eu falei, eu nunca tinha começado num time do zero aqui dentro da S2. Na verdade, em lugar nenhum, né, nos outros lugares também eu entrei em times que já rodavam, mas nem perto da maturidade ágil que a S2 tem, né, do mindset. E ver um time do zero, nascer na S2, com todo esse
essa carga, esse trâmite, foi bacana para ver que a gente tenta de fato aplicar a teoria que a gente vende aqui entre nós, assim. A gente sabe que às vezes tem um time ou outro que, cara, a realidade do cliente não dá. E a gente tem sorte de ter às vezes o UOL, o PagSeguro como parceiros, porque eles têm muito esse mindset. Então é muito difícil para uma consultoria conseguir atingir essa maturidade se o cliente também não tiver maturidade. Então hoje a gente trabalha muito em conjunto com o pessoal de Minas também. Eles também já estão nesse modelo, porque eles também já vinham num processo de transformação ágil. Então hoje, cara, é como se todo mundo fosse a mesma empresa, vamos dizer assim. É como se todo mundo fosse o UOL lá, e a gente troca ideia, os caras, eu preciso de um favor, eu preciso entregar isso. Quanto tempo vocês vão demorar para entregar isso, porque eu vou entregar alguma coisa depois. E está sendo legal nesse aspecto. O que eu tinha para falar, acho que era isso, não sei se agregou para vocês aí. Era mais para ter essa ideia de como estimar. Eu sei que talvez, pelo menos, eu sou um cara, talvez foi até uma confissão aqui, porque eu sou um cara que eu sempre tive muito problema com esse tipo de coisa, eu sempre fui um cara que detesto errar em estimativas, então às vezes eu dava os prazos curtíssimos, me matava para honrar aquilo. Ou de vez em quando eu sabia que o negócio era muito complicado, eu metia uma gordura, às vezes desnecessária para aquilo, mas era o que? Era o medo de deixar outra pessoa decepcionada. Eu nunca acertei. Cara, então, eu sempre... Mas aí que tá, não é que você nunca acertou, o problema é o contexto, né? E a gente traz pra gente essa carga de tipo, cara, eu sou um bosta, eu erro, nunca acertei. Porque às vezes você acha que vai ser fácil, aí você chega lá não é nada fácil, cara. Aí você fala, caramba, é só um risco, você vai ver que tem que fazer uma classe inteira, velho. E é tudo sempre um problema, porque se você acha que é fácil e mete uma gordura lá foda, aí o cara fala assim, porra, Vini, 7 dias, ô Paulinho, o cara demora 7 dias pra testar uma tela, você não faz em um? Aí às vezes ele pega um cara que entrou na empresa agora, o cara quer mostrar serviço, o cara fala, eu faço. Aí o cara, pô, Paulinho falou, faz em um, você não faz. Aí vira um negócio que é um ambiente que você não quer trabalhar, mas eu não gosto, não gostaria. É isso aí, não sei, perguntas, considerações? Meu time sempre acerta, não sei como. Mas sempre acerta. E aí o pessoal faz um negócio que é assim, define lá essa história PMG, e aí beleza, a história é M, então ela tem um lógico de 3 a 4 dias, né? Então vai durar toda a entrega dela. Mas aí o pessoal olha no calendário e no quadro, né? E aí vê quantas histórias estão andando ali no quadro. E aí às vezes coloca uma data que vai 10 dias depois, porque você não consegue entregar 3 histórias de uma vez, né? Tá, e aí tem que mudar a data. Eu não sei se isso é interessante ou não, na sua opinião. Aqui tem que acompanhar um ciclo de release, né? Porque não fica coerente, né? Eles esperam liberar slot do quadro do plano para poder substituir uma história que está em andamento por outra. Tem que ver várias coisas, tem que ver talvez o IP, às vezes eles não querem ferir o IP, que às vezes vai. Uma das intenções mas eu vejo que não fica coerente, porque você fala, nossa, uma história M, mas ela vai ser, tem uma data de entrega de produção que é daqui 10 dias, então, aí não sei, ninguém reclamou também. Sim. Nem o pessoal... Pelo que o ágil prega, o quanto antes você entregar, melhor, né? Não, sim, claro. Eu não sei, assim, eu acho que deve ser alguma particularidade do contexto. Mas às vezes são 4 dias a partir do momento que ela entrou no quadro, que ela foi priorizada, ou a partir do momento que vocês estimam ela. Talvez seja esse o detalhe. É colocado uma data a partir de quando ela entra em DEF, sai de Blue e vai para DEF. Aí é colocado essa data. Só que nas claims ela é estimada. Então, às vezes, o que acontece? Ela é puxada, né? E aí, tipo, ela é no tamanho M, mas lá pelos dias de desenvolvimento, entrega, com teste, tudo, se tem um feriado, a gente também conta, essa questão de feriado. Às vezes conta se é um dia que vai ter muita reunião, muita cerimônia, ou às vezes um dia que vai passar o dia todo com o cliente, como já aconteceu, e é um dia que não é produtivo para a história, né? Sim. E aí, tipo, então é uma história que duraria 4 dias, mas ela entrou no quadro na segunda-feira, no dia 5, e vai entrar em produção no dia 12. Entendeu? É isso a diferença entre a data de produção com o tamanho da história. Entendi. E sempre acontece as duas coisas, né? Ela entra na produção na data prevista e a gente também tem ninguém essa atividade no tamanho da história. E ninguém trabalha nela nesses 7 dias, por exemplo. Não tem ninguém
fazendo nada, não tem alguém homologando nada, ela simplesmente fica esperando para a produção. Às vezes ela fica esperando, tipo, que é um dia que o time não tá atuando nela porque tá em algum lugar, alguma coisa, não tá feriado, não sei o que. Todas as histórias são assim ou só histórias de Monolito, por exemplo? Porque se tiver fora de Monolito, seria esses 7 dias aí, teoricamente, esperando o calendário de delivery. Não é delivery. Mas é algo que você analisar assim pra fazer pra gente, como que é. A nossa lá, essa questão da semana, ela já endereça muito disso aí, porque às vezes a história tá pronta, sei lá, na segunda. Aí na terça a gente não tá aqui, tem uma reunião. Então assim, a gente não precisa entregar na segunda, porque a gente não dá o dia, né? A gente dá aquela semana. Então pode ser na terça, na quarta, na quinta. Talvez isso acho que aconteça porque a gente marca uma data mesmo, né? 25. Então assim, pra ter segurança. Ela tem a previsão de entrada. Pra ter a segurança que aquele dia dia ela vai foi entrar. puxada no dia 15, mas aí, tipo, dia 19 teve um feriado e no dia 21 o time tava em evento, em viagem, alguma coisa. E o nosso contexto também para acrescentar assim, é só back-end e processo interno de cobrança, virada de assinatura. Então assim, são rotinas que rodam para gerar cobrança, então a gente tem um controle maior. Eu consigo entregar hoje com liga e desliga ou com um grupo de controle, né? A gente sempre faz isso porque as cobranças são geradas diariamente. Então a gente sempre coloca um grupo de pessoas para rodar. Então assim, a nossa ela fica muito mais tempo em homologação do que dev e as outras coisas. Porque demora mais para eu... Porque a hora que mandei para o banco, aí eu tenho que pagar para ver se o banco vai mandar o retorno certo e todo esse trâmite. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar do PMG, lá o nosso G ela é uma interrogação. Porque a gente parte do princípio que se a história é G, a gente talvez tenha que perder um pouco mais tempo e quebrar ela em 2 P's, ou uma PM ou 3 P's, que a gente conseguir. O G ele representa pra gente uma incerteza muito grande a ponto de você não conseguir se comprometer com aquilo e precisar de um estudo maior. Acho que é isso aí.